Muito boa noite, estamos iniciando ao vivo a nossa live aqui nessa noite de segunda-feira, agradecendo aí a sua audiência, a atenção de cada um, de cada uma, e vamos seguir aqui nessa segunda-feira, dia 10 de agosto, a nossa entrevista com o escritor, o pastor da Igreja Bola de Neve, aqui de Florianópolis, Rodrigo Aldeia. O Rodrigo Aldeia está conectando já para conversar conosco, para falar sobre seus livros, a sua trajetória também, a sua história, seu trabalho e também sobre o trabalho aí que ele faz nas redes sociais, né? Muita gente acompanhando e também querendo saber sobre os livros dele. Mas antes, agradecer aqui o Wallace, Isa Almonde, minha prima Isadora, obrigado prima Isa, Rafa também aqui conectado. E vamos conversar com o Rodrigo Aldeia, que está conectando, que está chegando aqui, o nosso pastor Digão, para conversar conosco nessa segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, agora 6h33, exatamente 19h33, e vamos iniciar a nossa entrevista com o Rodrigo Aldeia. Muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, tudo bem, Maurício? Como você está? Uma honra estar aqui com você. Tudo bem, pastor Digão? A honra é nossa em estar te recebendo aqui nesse horário, aqui nesse espaço, para conversar sobre tantas coisas boas, né? Para conversar aí sobre boas notícias, bons exemplos e boas mensagens nessa nova semana que se inicia. É uma honra estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, tão impactante, né? E tão revolucionário numa sociedade, em pessoas, que é sobre livros, sobre literatura, como que uma literatura pode influenciar a vida de uma pessoa, livros, né? Podem influenciar famílias, pessoas e até uma comunidade toda, né? Então, muito importante a tua iniciativa, Maurício, de nós estarmos juntos aqui falando sobre a importância de livro, de literatura, principalmente, né, nessa transição que estamos vivendo aqui, porque nós estamos numa transição até na questão de livros, né? Porque o mundo inteiro, não só o Brasil, vive uma crise na questão editorial, vive uma crise na questão de livrarias, né? Nós vimos muitas livrarias grandes fechando as portas, muitas livrarias, muitas editoras, né? Então, muito bom a gente bater esse papo aqui para que essa chama dos livros e essas alternativas de literatura possam estar sempre presentes aí, né? Nossa. Com certeza. Pastor Gigão, a honra é nossa e nessa semana mais ainda, porque amanhã é o Dia do Estudante e na próxima quarta-feira é o Dia Mundial da Juventude. Então, nada melhor do que, né, do que a gente conversar com um jovem pastor, um jovem também, né, escritor, que está aí estimulando novos leitores e novos escritores, porque para a gente conseguir ter novos escritores, a gente primeiro precisa estimular e ampliar essa nova geração de leitores, né? Porque Sim, sim. uma coisa depende da outra. Não, com certeza. Eu acredito muito nisso, porque o nosso propósito em escrever, em estudar e principalmente passar esse conhecimento para livros, para materiais, não é somente para gerar algum tipo de informação que daqui a um tempo suma, daqui a um tempo passe, mas principalmente eternizar o ensino, e esse eternizar o ensino fala de uma geração, né? Fala de uma geração que vem consumindo materiais e que a importância de nós incentivarmos a leitura, né? E quando essa leitura é incentivada, quando você pega o gosto para a leitura, com certeza vão surgir novos escritores, né? Eu não era uma pessoa que lia muito, gostava de ler muito quando era novo, né? Mas a fé, quando eu me aproximei da fé, da espiritualidade, me aproximei de Deus, isso incentivou muito também, né? Porque uma das maneiras de você conhecer Bíblia ou as coisas de Deus, vamos dizer assim, a espiritualidade, você tem que ler materiais, você tem que consumir materiais, né? Então isso despertou algo dentro do meu coração, dentro da minha vida, de não só ler, mas estudar, e também comecei a escrever. Então é muito importante nós incentivarmos essa nova geração, colocar esse amor, essa paixão pela leitura, que com certeza aqueles que tiverem um dom, não só o dom, mas um chamado em si, eles vão começar a surgir como esses novos escritores aí, que é muito importante, né? Com certeza. Inclusive, pastor Digão, eu conheci primeiro, né, o pastor enquanto
escritor, né, enquanto autor, e essa foi uma prova, né, e uma mensagem muito forte para mim. Isso foi em 2018, né? E depois de me deparar com um livro escrito pelo senhor, é que eu fui depois, né, para a igreja, e isso estimulou muito, sabe, a minha história também enquanto escritor e leitor, né, primeiro. Então, só para a gente mostrar o quanto o livro, sim, né, evangeliza e o quanto o livro também propaga fé e mensagens Sim, positivas, né? eu penso assim, aonde eu não chego, né, o livro chega, né? Então outro Exato. dia outro dia eu fui marcado aqui num post na internet, o livro lá numa comunidade, eu não sei nem onde direito é, um lugar muito longe, estava o livro lá na janela, a pessoa tirou uma fotinho. A gente não tem nem ideia do alcance que esses livros podem fazer, talvez na eternidade vamos ter essa proporção do resultado, né? Desse empenho de publicar, porque eu sou um pastor, eu ministro, eu trago palavras, né? Eu ensino, eu falo muito, eu sempre estou ensinando, mas esses ensinos muitas vezes se perdem, né? Eles ficam ali no momento, a pessoa recebe um ensino, uma instrução, uma palavra de esperança, de fé, de renovo em sua vida, de continuar avançando, só que às vezes se perdem, né? O livro não, o livro ele chega aonde nós nem imaginamos e maravilhoso escutar palavras como a tua, de como o livro ele tem essa força, né? E como que nós, como pessoas que comunicam palavras das mais diversas sobre fé também, a gente precisa disso, né? A gente precisa continuar avançando e com esses materiais, né? Com certeza. E agora vamos iniciar a nossa entrevista Opa, do início, né? Como é que tá. começou essa vontade do Rodrigo Aldeia em pesquisar, em escrever e publicar livros? Como é que foi esse teu encontro, né, com o mercado editorial? Que é um desafio, né? Ser É, escritor hoje no Brasil e aqui no nosso estado é um desafio gigante. é um desafio. Eu já tenho a prática de estudo e de ensino há uns 23 anos, né? Hoje eu estou com 43 anos, mas desde essa época eu sempre, até mais novo ainda, por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos, eu gostava de estudar algumas matérias e dava aula para o pessoal que tinha dificuldade. Então eu sempre tive essa veia de ensinar, né? De falar, de compartilhar conhecimento. Mas eu me acheguei na fé, isso aguçou minha vida em conhecer mais, estudar mais sobre diversos temas, principalmente do homem, da alma humana, da nossa vida, principalmente a nossa vida com Deus. E aí eu fiquei anos assim, acumulando materiais, acumulando estudos, acumulando ensino, acumulando muitas coisas, mas nunca pus na prática, justamente pela pergunta e pelo que você me falou aqui, que é um mega desafio, Maurício. É um mega desafio você entrar num mercado que, como eu disse no início, ele está instável, né? Ele está numa situação delicada. Então, eu eu sempre fui resistir a isso também, né? Por causa, lógico, das dificuldades que tem o mercado e das situações complicadas, mas eu comecei a entender que o meu papel não seria muito a vertente econômica, né? Se acontecesse isso, tudo bem, mas eu comecei a olhar mais pelo lado de passar um conhecimento e eternizar palavras. Então, aí, então quando eu comecei a entender isso, eu encarei e falei, vamos encarar. E aí eu trouxe uma palavra, numa época que mexeu muito com as pessoas, uma palavra muito forte sobre como que Deus cuida de nossas vidas através dos anos e dos ciclos, como que a história humana está assinada por Deus. A Bíblia mostra isso e a história recente da nossa vida mostra isso. Eu comecei a compartilhar essa palavra e as pessoas começaram a pedir, escreve, 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 escreve. Vieram alguns incentivos, escreve isso, pessoas precisam saber sobre isso. Então eu, eu, eu fiz esse desafio e encarei e fui. E aí daí para frente, o primeiro talvez foi esse mais complicadinho, mas depois aí nós começamos a fazer outros materiais na sequência desse e aí foi. Agora até agora já foram 6 livros, né? Até agora. Olha só, pastor. Então, o livro Águas no Deserto é um livro que tem uma Certo. história muito clara, né? Esse foi o livro que me estimulou a seguir mais a tua história, acompanhar
o teu trabalho, mas Sim. esses 6 livros, como é que foi ter essa inspiração e motivação para escrever 6 histórias tão diferentes? É, eu 6 livros, 3 deles, eu vou falar sobre eles primeiro porque Certo. eles falam do mesmo tema. 3 deles falam sobre oração. Eu percebi que houve um rompimento na nossa geração, principalmente algumas gerações antes da nossa também, houve um rompimento da questão do ser humano com a comunhão a Deus. Se complicaram demais a você se achegar a Deus. Complicou muito, a religião complicou muito, né? O homem complicou muito se chegar a Deus. E nós vemos que chegar a Deus é você chega como você está. E ele, como um pai que como nos ensina a oração Pai Nosso, né? Ele pede para nós orarmos assim. Então, ele vai fazer e tratar cada um conforme a sua vida, né? Conforme as suas falhas, conforme as suas limitações, conforme os seus medos, suas ansiedades. E eu percebi que mesmo no meio secular, digo secular, aquelas pessoas que não põe em prática a sua fé na questão de ir numa igreja assim, e mesmo dentro da igreja eu vi que tinha uma fraqueza na questão da oração. E eu quis escrever alguns materiais. O primeiro que eu escrevi é para mostrar para as pessoas que a oração não é um negócio complicado e só grandes homens que têm uma consagração absurda conseguem se chegar a Deus, como muitas religiões falam sobre isso. E a Bíblia nos diz que não, né? Que Jesus entrava na casa dos pecadores, Jesus, aonde estavam aqueles que eram, na época, os marginalizados da época, ele ia, ele tocava em leproso, e era severo isso na época, porque quem tocasse em leproso, a lei religiosa dizia que também ficaria impuro, né? Então nós vemos que Jesus, ele veio descomplicar muita coisa de como o homem chega a Deus. Então eu escrevi esses 3 materiais, eu estudando a Bíblia, que é um livro maravilhoso de conhecimento e da alma humana, né? Estudando sobre isso, eu comecei a perceber que os personagens bíblicos que até hoje são falados e conhecidos dentro e fora de um ambiente religioso, por exemplo, Moisés, ele foi um homem que desenvolveu uma comunhão com Deus além da média, e nós vimos que foi algo simples. Então eu comecei a pegar a vida de Moisés, estudei a vida dele, eu mergulhei na questão da originalidade dos textos, né? Porque nós temos na mão, por exemplo, os textos em português, eles são uma tradução de uma tradução de uma tradução. Então tive o cuidado de pegar os materiais originais que a língua foi escrita, por exemplo, o Antigo Testamento hebraico, e pegar cada uma das orações que ele fez a Deus, trabalhar elas e mostrar para as pessoas que eu e você podemos chegar a Deus de uma maneira simples, descomplicada e nos piores problemas que temos, né? Então nós vemos que Moisés tinha problemas gravíssimos, ele teve que tirar uma nação inteira de uma servidão no Egito e levar para uma outra terra. E eu fico imaginando os desafios daquela época, mas nós vemos que isso tudo ele conseguiu através dessa vida de oração. Esse livro chama Moisés, né? Esse livro aqui, Moisés, né? Depois, fala os gigantes da oração, né? Depois eu estudei a vida de Samuel, que é um profeta bíblico do Antigo Testamento, e ele pegou uma nação destruída, ele pegou uma nação sem fé, sem esperança, quebrada nas questões financeiras, o ambiente de religioso estava todo corrompido, divisão entre as famílias, divisão entre a sociedade, divisão dos mais diversas, pobres, estavam marginalizados, e esse homem aparece no cenário dessa nação, explicando para as pessoas que eles tinham que voltar a Deus, e esse caminho era oração. Então ele junta essa nação, ensina sobre esses tipos de oração que eu escrevo no livro, e aí nós vemos que quando ele morre, ele entrega uma nação como uma das nações mais ricas da época, da sua época. Nós vemos que os povos de Israel se estavam unidos. Nós vemos a restauração do ambiente religioso, onde deixou de ser somente algo mecânico, algo espontâneo, para ser algo vivo mesmo. As pessoas estavam buscando a Deus. E nós vemos levantando um rei como o chamado rei Davi,
que foi um dos maiores reis conhecidos na história de Israel e na história mundial, né? Então, aí eu escrevi sobre ele dizendo que, como uma nação corrompida, pôde, através da oração e da busca a Deus, né, mudar essa história, né? Porque quando nós buscamos a Deus através da oração, a nossa alma, as nossas emoções começam a mudar, porque a gente começa a tirar os medos, as ansiedades, nós começamos a ficar mais renovados em Deus nas questões emocionais, a nossa esperança muda. Então, eu escrevi sobre isso. E recentemente eu escrevi um último material que é Daniel, que já é uma outra realidade. Falei sobre oração também, mas Daniel foi levado escravo, a sua terra foi invadida pela Babilônia, Nabucodonosor, um grande homem registrado em diversas literaturas do mundo inteiro, conquistou praticamente o mundo inteiro, ele teve domínio de diversas nações e uma delas foi Israel. E ele fez 3 ataques à nação de Israel e num desses ataques ele leva os nobres, filhos dos nobres, algumas pessoas, porque eles eram uma maneira de domínio, de escravidão. Então você leva aqueles pensadores, você leva os sábios, você leva os que têm autoridade de governo e deixa lá as pessoas, né, com uma instrução menor, sem força, doentes, e eles têm pouca resistência. Então eles levaram Daniel. Daniel foi mais ou menos um menino de 16 a 17 anos levado para a Babilônia, mas ele foi um menino que não corrompeu seus valores, não corrompeu a sua vida, não mudou aquilo que ele cria, e numa nação diferente, no Império Babilônico, bem diferente do que ele cria, e ele conseguiu ficar 4 impérios de pé. Ele, no final de sua vida, por uma média de 80 e poucos anos, ele ainda está na Babilônia e ele passa por 4 impérios. Então, impérios surgiram, impérios caíram, reis subiram, reis caíram, e esse menino foi levantado como um grande homem, depois cresceu, virou um grande homem, virou líder dentro da nação babilônica, depois persa, depois de todas as outras invasões que eles tiveram ali. Ele sempre foi um grande líder de destaque, e nós vemos, estudando a vida desse homem, que o que fez a diferença na vida dele foi a oração. Então, eu quero mostrar nesses livros que cada um desses personagens que eu citei, eles passaram problemas um diferente do outro, mas todos eles, através da oração, eles conseguiram ver mudanças significativas em suas vidas, né? Então é muito importante nós falarmos sobre esse tema. Eu quis trazer esse tema para discussão mesmo, para conversa, né? Eu cheguei até no lançamento do livro, nós lançamos numa livraria aqui, e essa livraria nos contactou que uma rádio queria falar comigo sobre o tema. Eu vou falar, uma rádio que nem é uma rádio religiosa, eu fui falar, porque eu quis causar isso mesmo, eu quis jogar esse tema da oração, a discussão novamente, para nós mostrarmos a importância, né? Até a ciência hoje em dia já nos mostra com a força que a oração tem na saúde de uma pessoa, né? A pessoa se torna menos ansiosa, várias questões fisiológicas mudam, né? Então eu escrevi esses 3 livros, Moisés, Samuel, Daniel, falando sobre esse tema. Escrevi Águas no Deserto, que foi esse livro que você Excelente obra, recomendo a todos, inclusive. Eu escrevi porque eu vi que as pessoas, quando entram em momentos de suas vidas que aparentemente não tem saída, elas desistem, elas desanimam, elas abrem mão, elas perdem força. As dificuldades, essas guerras, esses gigantes que aparecem em nossas vidas, faz com que nós nos entregamos, né? Muita gente acaba acontecendo isso. Então eu quis trazer um tema bem forte no título desse livro, né? Que como que você pode achar água no deserto, né? Como que no deserto é deserto, o que tem no deserto é areia, é calor, é sequidão, e como que você acha água no deserto? E nós vemos que diversos personagens bíblicos, eles tinham uma vida ruim, uma vida complicada, mas no meio do deserto, mas eles entendiam que existiam possibilidades de mudar aquilo lá. E um dos sinais que Deus dava era o poço, abrir um poço, cavar um poço, e no meio do deserto, e Deus sempre supriu a eles nessa água no meio do momento difícil. Então eu quis passar essa mensagem que não importa a situação que você esteja vivendo, sempre vai existir água no deserto, né? No livro eu chamo essa água essa água que as pessoas cavavam poço, eu chamo de água, a chuva de baixo, né?
porque é uma água, uma chuva, uma brisa, algo que caiu e entrou na terra e ficou reservada e guardada ali embaixo, né? Então essa chuva ficou guardando alguém que falasse, não, eu não vou aceitar isso. Então eu vou cavar essa terra, eu vou tirar essa terra aí que está me impedindo de receber essa água que vai trazer paz, refrigério, alegria. E aí eu quis trazer essa mensagem. Essa mensagem é muito importante para pessoas que estão no momento, né? Que estão num momento difícil, emocional, familiar e assim por diante. Ele traz muita fé, esperança de você levantar e continuar, né? E escrevi outros Inclusive, dois. pastor, esse título ele é uma metáfora, né, da nossa vida. As águas são uma grande metáfora. Sim, sim, as águas, ela tem uma representatividade, né? O ser humano é água, né? O nosso corpo é formado de água. Sem água nós não vivemos. Então, a água cerca o ser humano, né? Então, quando você está num deserto, é como que essa água sumisse. E você se sente assim, né? Como que se para você plantar e colher, você precisa de água. Para você viver, você precisa de água. Então, tudo envolve água, né? E Deus também na Bíblia usa esse termo como um símbolo da presença dele em nós, né? Então tem sim, tem esperança sim, existem águas no deserto sim, com certeza, né? É um tema que eu quis também provocar isso nas pessoas para pensar, ué, deserto tem água? Então é bem interessante. Foi bem interessante quando eu escrevi esse livro, porque eu escrevi o livro, tem um amigo meu de Brasília que ele é construtor, é engenheiro, mas de grandes empreendimentos. E a empresa dele foi contratada para construir o maior poço de água nos Emirados Árabes, né? E ele me mandou as fotos de lá, tudo, e ele falou, olha que coisa interessante, pastor, a gente foi contratado no maior deserto que você possa imaginar. A gente está abrindo um poço enorme, um dos maiores aqui da região, e a gente achou, tem água lá embaixo. Ele me explicou, todo deserto tem água embaixo. A questão é a profundidade que você vai cavar, né? Então, a tua perseverança em continuar, em avançar, uma hora você vai achar essa água aí, né? Essa água que vai trazer esse equilíbrio para as pessoas, né? Aí escrevi os Seguimos aqui outros a dois. nossa entrevista, Rodrigo Aldeia, Pastor Digão. Pastor Digão, nós temos várias pessoas aqui participando, interagindo com a gente. Queremos agradecer, viu? Muito obrigado aí pela grande audiência dessa entrevista, essa live literária. E aproveitando aqui algumas perguntas, eu já vou incluir, aproveitar e fazer a nossa próxima. Que várias pessoas aqui, Pastor Digão, elas querem saber como é que é a tua rotina enquanto pastor, enquanto escritor também. Como é que o pastor consegue se dividir aí no seu dia para buscar inspiração, né? Para fazer pesquisa, para fazer lives também É, e para a gente, escrever esses livros todos. a gente, como eu já disse aqui, há 23 anos eu tenho uma rotina de estudar textos, estudar princípios bíblicos, estudar e transformá-los na necessidade de uma maneira contemporânea para aqueles que estão hoje nos ouvindo, né? Então, isso já era uma rotina minha. Então, eu comecei há uns 22, 23 anos já a trabalhar materiais, livros, muita literatura, né? Você tem que ter muita literatura para compartilhar um pensamento, uma informação, muita, principalmente a Bíblia, e eu comecei a fazer isso. Quando veio a questão da escrita, da literatura, de escrever livros, eu tive que me readaptar, né? Tive que me readaptar porque a minha rotina continuou, a minha vida continuou, além de eu cuidar de uma igreja, além de eu cuidar de um grupo, eu viajava muito, né? Agora na pandemia parou um pouco, mas viajava muito, assim, praticamente toda semana, 2, 3 vezes, assim, dependendo do mês, né? Então eu tinha que me adequar. Então eu comecei a criar estratégias para escrever, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma ministração de uma palavra para ministrar para pessoas, dar uma palestra ou fazer um culto, né? Eu comecei a escrever não como um esboço somente, né? A tópicos e compartilhar esses princípios com as pessoas. Eu comecei já a escrever de uma maneira mais como se fosse livro mesmo, abrindo e para que eu não tivesse 3, 4 trabalhos, né? Então, se eu já estou falando de um tema e aquele tema encaixa num livro, encaixa
num conhecimento que é transmitido, então eu já comecei a fazer assim, tive que me readaptar, né? Nosso ritmo de vida, temos família, filho, então tudo isso você tem que se readaptar. Mas a escrita é apaixonante, né? Se você, mas ela também tem os seus desafios. Se você não cuidar, a produção ela acaba não acontecendo, né? Porque você, para produzir um material, um livro, por exemplo, um capítulo, as pessoas acham que é um tema e você vai rabiscando ali. Não, cada capítulo ele vai ter uma ênfase, um alvo, um princípio, um estudo, vários livros, textos lidos, né? Tanto livros como textos acadêmicos lidos para desenvolver um princípio, para não falar também nenhuma bobagem para as pessoas consumirem algo que qualquer pessoa possa compartilhar, né? Mas trazer bem fundamentado. Então eu tive que me readaptar, né? Então eu comecei a desenvolver maneiras técnicas. Então, por exemplo, diariamente eu sempre pego um material. É importante você sempre ter ali o dedo ali trabalhando ali, nem que for um pouquinho por dia, nem que for uma página você soltar ali para você conseguir não perder a prática, né? E foi isso. Agora nós estamos entrando numa fase nova, que vamos ter que se reinventar, né? Você citou as lives aí, isso mudou, né? Porque eu, por exemplo, além dos estudos, ensinos e cultos que eu ministro na semana, eu agora comecei a ter que, comecei a fazer lives, né? E para, nesse momento de pandemia, ajudar as pessoas e levar conhecimento através dessa ferramenta, né? Então foi um reinventar, né? Novamente, a gente tem que se reinventar porque nós produzimos muito mais materiais diariamente, né? Então, nas lives e nos estudos que fazemos, fora os livros que continuamos escrevendo e os estudos. Então, sim, é se reinventar demais, né? Entender essa fase, mas como um dia eu estava só fazendo cultos e palestras, depois eu fui para os livros e tive que me reinventar. Agora eu creio que nós estamos entrando numa fase que aquele que ama a leitura, que ama escrever, na verdade, com certeza vai ter que se reinventar novamente, porque mudou, né? Estamos mudando a questão literária, com certeza nós vamos mudar muito isso. Então nós estamos aí nesse trabalho, né? Sobre inspiração, que você me perguntou também, né? Sobre inspiração, como que as inspirações vêm, né? Eu vejo que a minha maior inspiração são as pessoas, né? Então, como eu lido com muitas pessoas, tenho contato com pessoas, muito escutando as histórias delas, então muito dos meus ensinos, dos meus estudos, eles são baseados na inspiração nas pessoas, né? Mas eu já tive diversas inspirações também. Uma maneira muito legal que eu tenho de buscar inspiração é através do esporte, né? Então eu gosto de correr, então eu faço corrida, eu faço maratona, faço ultramaratona, eu faço um esporte desse tipo, assim, mais, vamos dizer assim, mais Encontrou tempo também para isso, né, Pastor é, Gideão? então eu fico ali, eu chego a fazer provas, por exemplo, eu faço uma prova de corrida em montanha, são 100 quilômetros em corrida em montanha, né? Então eu fico 22, 23 horas no meio da montanha. Então ali você sim está pensando no esporte, na atividade física, mas daqui a pouco você está ali pensando, aí você pensa num texto, você pensa em algo, pensa num princípio importante que as pessoas estão precisando demais de ouvir sobre aquilo, e aí você vai guardando aquela. Então, o esporte também me ajuda muito nisso, né? Tanto corrida longa como corrida curta, às vezes sai para correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, e esse momento ali também, às vezes você está pensando, você está correndo, e, por exemplo, vou te falar um segredo aqui, né? Esse Águas no Deserto que você teve acesso, eu estava correndo e eu estava ouvindo um audiobook sobre um tema praticamente diferente desse, mas eu estava ouvindo e na hora ali me veio um insight, falei, pô, peraí, isso aqui é muito importante, por exemplo, a Bíblia fala muito sobre isso, a Bíblia fala muito sobre deserto, sobre água, tal, então comecei a meditar, pesquisar e saiu o livro, então as inspirações elas vêm através de pessoas, como eu disse, eu tenho acesso, né? Eu acompanho pessoas, eu ajudo pessoas em aconselhamentos, em conselhos
espirituais, bíblicos, né? Então você escuta histórias, essas histórias também vão te puxando, né, para compartilhar, né? Seguimos aqui a nossa entrevista com o escritor e pastor Rodrigo Aldeia. Pastor Gigão, e como é que esse mundo, esse universo literário, ele mudou a tua vida? Porque muita coisa mudou, né, depois do lançamento dos livros. Muda muito, porque, como eu disse, né, a gente está eternizando palavras e eu tenho uma preocupação enorme nisso, né, porque eternizar palavras podem alcançar gerações futuras, podem tocar em gerações futuras, isso é mega e muito importante. Então, mudou minha vida, eu tive que mudar rotinas minhas, tive que mudar maneiras de condução, mas quando algo está dentro de você e algo que é um chamado, na verdade, eu encaro como um chamado, né, como algo que Deus colocou dentro de mim, então é, é prazeroso, né? Mas você tem que ter muitas mudanças, tem que ter algumas disciplinas, né? Você tem que se disciplinar em algumas coisas. Não tem como você produzir um material sem consumir material, né? Então, a sua leitura muda, o seu tempo de leitura muda, e não só o tempo de leitura, mas a qualidade da leitura, né? Então, eu vejo que muitas pessoas deixam de ter a qualidade da leitura. Muita gente lê, né? Mas a qualidade que eu digo é o meditar nas palavras, né? Meditar nas palavras é você ler algo, depois voltar naquele algo, novamente meditar, né? É bem interessante que uma palavra hebraica na Bíblia sobre meditar, sobre um texto, sobre algo escrito, sobre textos bíblicos, é como uma palavra, a palavra hebraica significa algo que igual a vaca ruminando, né? Então, a vaca come, né? Ela engole, volta, então fica ali aquele ruminar. Então, meditar seria isso, você fazer uma leitura de qualidade, né? Então, mudou isso na minha vida. Eu tive que desenvolver esse meditar, vamos dizer assim, esse ler com qualidade, né? Porque às vezes a gente lê ali, já a cabeça já está em outro lugar, e isso a gente deixa de absorver aquele ensino, aquele conhecimento que pode mudar a nossa vida, né? Então isso mudou, com certeza, isso teve que mudar. O tempo de leitura teve que mudar, então eu lia livros e talvez, como todo mundo tem o costume de ler livros, né? Mas aí, como eu tenho agora um desafio maior de produzir materiais, e não só os materiais, mas conteúdos de lives e reuniões e cultos, mudou também a quantidade, né? Lógico que a quantidade ela não pode ser maior que a qualidade, mas ela mudou também. Eu tive que aprender a aumentar a quantidade. Então, minha vida mudou nesse sentido, mudou, né? Só que hoje em dia nós temos algumas ajudas, né? Que, por exemplo, como eu citei aqui, hoje nós temos audiobooks, né? Então, como eu corro, eu estou correndo ali 1 hora, né? Então, se eu estou correndo 1 hora, eu posso estar correndo ali só correr, ou posso estar ouvindo alguma coisa, né? Então, Exatamente. Inclusive, pastor Gigão, a nossa pergunta de agora é exatamente essa. Como é que foi adaptar, né, trazer para o meio digital todo esse trabalho que tu já tinha? é, eu, há alguns anos, eu já tenho uma grande preocupação com a questão de livro físico, né? Livro físico, né? Aconteceu um fenômeno dentro das igrejas, por exemplo, eu frequento já há mais de 23 anos o ambiente de igreja religioso, eu, eu já fui para muitos lugares, muitas igrejas, muitas regiões do nosso país e fora do país para compartilhar palavras e tudo, mas eu vi que aconteceu um fenômeno. Eu vi que as Bíblias começaram a sumir da igreja. 23 anos atrás, 20 anos atrás, você levava a Bíblia na mão, né? Tinha até uma piadinha que o pessoal falava, olha lá os Bíblia lá, olha lá o desodorante deles lá, que o pessoal punha a Sim, Bíblia sim. assim. Então sempre tinha uma piadinha e tal, porque o pessoal ia para a igreja e levava a sua Bíblia, né? Porque ali o líder, o pastor, mandava você abrir o texto, você acompanhava ali na Bíblia, ia lendo, que é algo sensacional nós termos acesso à Bíblia, porque, por exemplo, lá perto de 1400, 1480, perto de 1500, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Eu, até anos atrás, vamos dizer assim, 50, 60, 70 anos atrás, vamos dizer, até menos que isso, você ia num culto, o culto era em latim.
por exemplo, na Igreja Católica, né? Então você não tinha um acesso ao material, né? Mas na época era proibido você levar a Bíblia, né? Você ter o acesso, só os sacerdotes podiam ler, né? Então nós vemos que esse fenômeno acontecia, só que aí, como eu sempre estou em viagem, acompanhando as igrejas, o papel sumiu. Então as pessoas começaram no seu celular, começaram no seu tablet, levar para a igreja, que cabe numa bolsa, que cabe num bolso, né? E aí o pastor mandava abrir ali, ele abria, e ali aquele aplicativo que ele tinha, não tinha só uma Bíblia, ali comum, tinha, se ele quisesse comparar, tinha 3 Bíblias diferentes, então ele podia aumentar a fonte da Bíblia, ele podia mudar a cor da página. Então eu comecei a ver esse fenômeno e começou a subir uma anteninha, eu falei, opa, a gente precisa estar atento a essa mudança de cultura, né? Então, assim, só que é um desafio isso, porque eu vejo que ainda existe aquela questão mais romântica do livro físico, né? A pessoa quer ter na mão, a pessoa quer pegar o livro, ela quer ter aquilo, né? Então, isso existe muito ainda, eu observo muito ainda, porque ainda não deu uma mudança, um boom na questão de digital, né? Mesmo assim, eu já desde sempre já comecei a colocar meus livros na versão digital para as pessoas Pois terem é. O acesso. e-book, né? Todos eles E-book, já estão no e-book, circulando e-book, muito nas redes sociais também, né? Movimentando muito aí. é, Parabéns por esse é, trabalho digital também. aí eu quis entrar, vamos ter que entrar nesse mercado digital, apesar de ser fraco no Brasil na época que eu comecei a entrar. Eu falei, não, temos que entrar, eu sei que alguma hora vai fazer uma virada que vai ser do nada, né? Vai ser de uma hora para outra. Então comecei a fazer essas publicações e-book, né? Que são os livros digitais, e comecei a trabalhar eles lá. Então nós começamos a ver que ainda tem essa questão romântica, mas está mudando. Mas está mudando porque o coronavírus, por exemplo, essa pandemia que estamos vivendo, ela acentuou a crise que já vinha muito severa na questão editorial, nas livrarias, e tanto em livrarias como em editoras. Eu vi que grandes editoras, por exemplo, fecharam. Eu vi que, por exemplo, livrarias grandes, não preciso nem citar o nome aqui, muitos de vocês conhecem livrarias grandes que fecharam. Na cidade Exato. aqui que eu moro, em Uma Florianópolis. grande crise, né? Editorial, E aí o infelizmente. que acaba Luiz. acontecendo? Você vai na livraria física. Aí você quer um livro, por exemplo, do Rodrigo Aldeia. Não tem. Às vezes acabou ou não tem. Então você tem que encomendar e demora muito tempo. Então começou um negócio estranho. Aí não só os meus livros, mas, por exemplo, os meus filhos, o meu filho maior, ele começou o ano e a escola pediu uns livros. Eu fui em 3 livrarias físicas para achar e não tinha que encomendar, demorava 20 dias, não sei o que, ele precisando do livro. Então eu fui na internet, não é e-book, mas eu fui na internet e pedi nesse movimento que está tendo na internet de compra pela internet, e em menos de uma semana estava em casa. Então, e os livros digitais, eles causam isso. Por exemplo, o livro digital, você tem uma... Se você entrar agora aí, entrar nas lojas digitais, procurar, por exemplo, o meu livro, e clicar ali, você já baixou, tá pronto. Você altera a fonte, você muda a página de fundo, branco, sépia, preto, para ler à noite no quarto. Você clica em cima da palavra, você pode escrever, colocar um comentário nela, deixar gravado lá. Você clica em cima da palavra, ela abre uma opção para você ver a palavra na internet. Você pode grifar, você aumenta a fonte. Por exemplo, eu que tenho que trabalhar com vários materiais, vou falar de um tema, aí eu tenho que pegar alguns livros que falam sobre aquele tema e dar algumas pesquisadas nele. Então, por exemplo, antigamente isso me desgastava muito em tempo, porque eu sabia que estava naquele livro, mas aonde, né? Então vamos pesquisar o livro, vamos pesquisar. Hoje em dia, nas plataformas digitais, onde você tem os seus livros ali, você digita a palavra lá, por exemplo, oração, e aí todos os livros que você tem ali cadastrados, eles vão mostrar aonde está a palavra oração e qual página, e você vai clicando em qual que você quer. Então Muito mais facilitou prático, né? muito. Inclusive, pastor, aqui, ó, o livro Daniel é o livro mais vendido na Amazon, né? O Gui lembrou aqui pra Não, gente. Parabéns isso.
por essa marca. Obrigado. Parabéns mesmo. Obrigado. Lógico que você nunca espera, né? Mas você vê como que é um trabalho, é o sexto livro, né? Mas ele foi o primeiro no segmento espiritualidade ali, religiosidade, né? Não foi do ambiente todo da Amazon, mas já é um grande avançar, porque nós somos pequenos, né? Nós somos pessoas que estamos começando a escrever aí e Parabéns. alcançar essa marca aí é especial. Então, o e-book, ele vai ser o futuro, tá? Com certeza ele vai ser o futuro, só que ainda como as pessoas têm aquela questão romântica de querer ter o livro, elas compram o livro, elas consomem livro físico. Mas o futuro, nós vamos ter bibliotecas talvez em nossas casas, só mais como algo, vamos dizer assim, decorativo, não como algo funcional de Exatamente. estudo. Objeto de decoração já é muito assim, né? No meio. É. Então, hoje em dia, você vê arquitetos que fazem, desenvolvem projetos para casas, assim, que eles já põem uma bibliotecazinha para você encaixar uns livros ali decorativos, né? Então, isso tem muito já. E isso vai acontecer mais, porque, por exemplo, eu viajava muito, né? Nas viagens você vai escrevendo, você vai estudando, você vai trabalhando, né? Então, por exemplo, como que eu levo 20 livros dentro de uma mochila, de uma mala para ir viajar? Não funciona. Mas você põe 500 livros dentro de um tablet, você põe 1.000 livros dentro do tablet, dependendo do tamanho ali da memória. Então nós vemos que vai mudar. O futuro é e-book, não tem jeito, Com tá? certeza. Então, o futuro vai ser isso aí. Mas ainda precisa só daquele alavancar. Talvez essa crise, esse momento que estamos vivendo, talvez vai ser esse empurrão aí que muita gente vai entender que o e-book ele também é muito bom, né? Ele é um livro muito Agora bom. são 20 horas e 15 minutos. Seguimos aqui a nossa entrevista com o Rodrigo Aldeia, pastor Digão, e escritor também. Mas antes das próximas duas perguntas, eu quero fazer um agradecimento especial aqui enquanto o pastor toma café, viu? Porque o pessoal comentou aqui, cadê a assistente, cadê a xícara de café? Tá ali, galera, Tem viu? um cafezinho na Tem live aí. café sem água, não dá, né? Obrigado, Silvia. Obrigado, Ju, Pati. Obrigado, Bel Souza. Obrigado, Vivi, Jéssica, Gui. Obrigado, Mirelle. A Mirelle comentou ali sobre o café também. Obrigado, Vivi. Obrigado, Steph, Cristiane. Valeu a cada um de vocês aí por nos acompanhar desde o começo. Valeu, Silvia. Muito obrigado, hein? Marisa e a galera do Fundão aqui também, viu? Tá representada, Esse tá animada. pessoal aí, aonde eu vou, estão aí, hein? Um Estamos aqui abraço, sempre galera de do olho. Fundão. Vamos que Vamos, vamos. vamos seguir aqui com as nossas... Tem mais pergunta, ó. Pastor Digão, como é que é ser escritor em momento de pandemia? No atual momento? É um momento delicado na questão da pandemia, porque, por exemplo, toda aquela questão importante de um livro, porque as pessoas acabam conhecendo um livro no lançamento. O lançamento é muito importante, porque você faz com que as pessoas que precisam talvez ouvir sobre aquele tema e não estavam sabendo sobre aquele, mas um lançamento, ele motiva isso, ele gera essa expectativa nas pessoas. Então, pô, que legal o tema, ouvi falar. Então, ali tem um lançamento, tem um material de divulgação, tem todo esse trabalho na divulgação, e isso acaba fazendo que as pessoas conheçam sobre esse material, sobre a importância do lançamento desse livro, né? Na pandemia, mudou. Então, hoje, você lançar um livro, você lança você sozinho ou um grupo de pessoas ali, pequeno. Então, é bem delicado. Hoje em dia, todo mundo está tendo que se reinventar. Então, eu acredito, por isso que eu estou falando que o e-book vai ser vai ser o futuro, né? E é difícil. A pandemia, ela chacoalhou todos os mercados, todas as questões, e até uma publicação de um livro mexe, né? Eu me recordo, nós publicamos aqui em Florianópolis, numa livraria aqui em Florianópolis, num shopping, e foi uma loucura o que aconteceu, invadiu um monte de gente, foi muito legal. E isso é legal para a promoção do livro, é legal para a promoção do tema, né? Para que o livro possa começar de uma maneira alavancada, mas com certeza a pandemia parou tudo isso. Então nós vamos ter que se reinventar, sim, com certeza. Pastor Os Digão, lançamentos nós temos aqui digitais. várias perguntas, tá?
várias Tá? perguntas na fila, Lógico. vai dar tempo de fazer algumas, né? Eu já quero comunicar para vocês que as perguntas que ficarem na fila, a gente marca depois, mais tarde, uma segunda live, né? Uma nova data para refazer aí, para fazer essas perguntas que ficarem, viu? Porque tem várias perguntas aqui. Inclusive, o Tiago, ele pergunta o seguinte: quando vai lançar Jeremias? Ó, que acontece? Quando eu lancei os livros sobre oração, eu comecei a entender que cada personagem bíblico teve sua experiência sobre oração. Então, eu entendi de fazer uma série sobre isso. Então, eu escrevi Moisés, Samuel, e nesse meio tempo eu anunciei que escreveria sobre o profeta Jeremias. É um tema escasso no mercado. O profeta Jeremias, apesar de ser um dos livros maiores livros do Antigo Testamento, é um personagem pouco abordado no ambiente religioso, no ambiente das pessoas, e ele, não só no ambiente religioso, ele tem que enriquecer absurdamente a qualquer homem, qualquer mulher que passe em desafios complicados, emocionais, físicos, não importa qual, esse homem superou todos eles e nos dá instruções, então é maravilhoso, e eu fiquei de fazer dele. Só que no meio do caminho, eu percebi uma urgência de um outro tema que eu precisava falar, que eu falo no livro Daniel. Então eu pulei um pouquinho, Daniel e Jeremias brigaram um pouco ali. Então Daniel saiu um pouco na frente, Jeremias ficou aguardando aí. Logo mais sai Jeremias, tá? Logo, logo tá aí. Vai ter que brigar com mais um, que vai ser um pouquinho na frente ainda, mas já já sai, já A já sai. Larissa mandou aqui uma excelente pergunta. Pastor Digão, como começar a escrever? Qual a dica aí para quem quer começar a escrever? Assim, ó, no início meu tive que me readaptar muito, né? Não tive muito instrução de alguém que me ajudava nisso. Mas hoje eu posso falar. Se você tem a vontade de escrever, pega um tema. Primeiro tem que ter um tema que você acha importante e metralha, seja escrita à mão, não sei, hoje em dia que o pessoal está mais escrevendo em computador, nessas questões, e metralha ali todo dia, para você criar hábitos. Tem que criar hábito. Todo dia dá uma meta, pega os seus dedos ali, escreve, nem que for uma página, 2 páginas sobre o tema, e daqui a pouco você vai ver que aquilo se tornou comum na tua vida, e com o tempo você vai pegando, vai amadurecendo na questão da escrita, né? Então, como colocar as palavras, talvez como falar do tema, né? Como colocar as palavras para que as pessoas possam ser tocadas por aquelas palavras, porque às vezes a gente escreve e às vezes, sem perceber, a gente escreve só para a gente, né? Eu escrevo só para... O escritor escreve só para ele, e isso cria uma barreira, né? Entre o escritor e o leitor. Então, talvez o leitor, para entender aquilo, é complicado. Então, é importante você pensar no escritor, mas comece colocando palavras no papel diariamente, isso vai ser importante. Excelente dica. Agora são 20 horas e 20 minutos. Muita gente perguntando aqui sobre a pastora Débora. É isso, ó. Muita gente Isso. aqui, ó, perguntando. E também chegou aqui uma pergunta muito bacana que é como estimular os jovens e os estudantes a lerem mais. A Sim, importância da leitura na vida diária. assim, ó, hoje em dia a questão da internet ela tem atrapalhado muito a questão de leitura, né? Porque hoje em dia você tem muitas opções atrativas de entretenimento, então você tem jogos que você baixa gratuito, você tem vídeos, você tem YouTubes, né? Você tem muita coisa, vídeos, mídia que rouba esse desejo dessa geração tá pegando o gosto da leitura, né? Então você vê que tem muita gente fazendo muita coisa, mas com pouca leitura, né? Então você vê que tem pessoas que já têm uma certa idade e às vezes até a sua escrita, às vezes ela tem dificuldade na escrita por não ler muito. Eu acho que isso é um desafio, que é um desafio como qualquer outra área, por exemplo, de transição de geração, mas eu acredito que isso é uma responsabilidade dos escritores. Eu acho que os escritores têm que conectar essa geração com temas atrativos a essa geração. Eu me incluo nisso, é um desafio pessoal meu, de colocar materiais que sejam atrativos para essa geração, com uma linguagem, vamos dizer assim, mais atrativa, para que eles primeiro sejam, vamos dizer assim, atraídos até esse livro e depois eles, na vida deles, eles comecem a
a desenvolver o gosto pela leitura, né? Então, acredito que é um desafio dos escritores, e fica aqui a minha dica a todos que escrevem, e eu me incluo nisso, nós precisamos pensar de uma maneira assim, fazer um material mais atrativo, com uma linguagem que toque e acesse o coração deles para que eles possam ler. Nós vemos grandes escritores mundiais escrevendo literaturas, talvez não cristãs, mas livros que têm 700, 800 páginas. Vimos muitos adolescentes lendo 2, 3, 4, 5 desses livros com 700 páginas. Então, o que é isso? É você atrair esses adolescentes, esses jovens, com uma leitura, com uma linguagem que possa atrair esses jovens, né? Então, acredito que é uma responsabilidade dos escritores a fazer isso, né? Certo. Daqui a pouquinho nós vamos então falar no final da entrevista, tá? Segura aí, galera, porque no final nós vamos falar como adquirir, como encontrar mais informações sobre os livros do Pastor Digão. Mas chegou aqui uma pergunta muito interessante da Marisa. Ela pergunta o seguinte: Pastor, você pensa em lançar os seus livros na versão audiobook? Valeu, Marisa. Sim, eu tenho esse foco, na verdade é um objetivo que a gente tem de colocar todos em audiobook, né? Na verdade, eu estava me concentrando um pouco mais no e-book, por causa do momento. O audiobook, ele é um mercado muito complicado. Apesar de o pessoal gostar, mas o mercado é terrível. É pior que o livro físico, é pior que o e-book. E é um mercado terrível assim. E o custo da produção do audiobook é enorme. É muito mais alto do que o livro físico, é muito mais alto que o e-book. Então, esse desafio, talvez essa fila aí, os livros físicos, livros e-book, depois os audiobooks, a maioria dos escritores trabalham assim pela questão da dificuldade, fora grandes escritores que têm já grande expressão de venda, eles acabam indo por todo o segmento, mas tô no caminho aí, já nós vamos ter novidades aí. Pastor Digão, temos mais 2 minutos aqui. Quero agradecer muito a audiência, né? O carinho de cada um, a atenção de todos vocês. Quase 1 hora de papo. Iniciamos aqui às 7h30 essa entrevista, né? Muito positiva, muito produtiva. E para estimular mais leitura e mais escrita também a todos vocês. Mas antes, nós temos mais 2 perguntas aqui. Uma é referente aos livros infantis, infanto-juvenis. Vai ter lançamento por aí? Vai ter novidade? A gente lançou em parceria, eu e minha esposa, na verdade minha esposa lançou, ela fez uma releitura dos meus livros, né? A gente já fez isso. Eu tenho 3 livros infantis, ela fez esses 3 livros infantis, né? Nós temos esses materiais, e todo livro que eu faço a gente tem essas ideias, mas com certeza essa é uma preocupação que nós temos na próxima temporada aí de cuidar dessa geração aí que precisa ter acesso a um material bom de qualidade aí também, né? Certo. E muitos perguntando aqui, qual é o próximo livro, qual é o próximo lançamento? Tem data? Já tem uma ideia? Tem título? 2 livros. Ou é a última coisa? O nome do livros... livro é a última coisa sempre? 2 livros vão sair nesse semestre aqui, tá? Eu vou sair com um livro sobre alegria, porque a nossa geração é considerada por estudiosos a geração mais triste das últimas épocas aí. Parabéns, parabéns. E fé é sinônimo de alegria, sempre. E ela é a alegria, nós vemos que a ausência de alegria, ela produz diversos males, né? Então vou falar muito sobre alegria. Livro sobre alegria, onde que a gente acha essa alegria aí que nos prometeram e parece difícil de ser encontrada, né? Nossa geração tem tudo. Tem entretenimento, tem vídeo, tem milhares de entretenimento, tem tudo que você possa imaginar, mas é considerado uma das gerações mais tristes. Eu quero abordar isso. E o segundo livro que vai sair esse ano, nesse semestre ainda, é Paulo, seguindo aquela série da oração. O homem que virou o mundo de ponta cabeça, do mundo conhecido aí, antigo, aí ele virou esse mundo de ponta cabeça, e também vou dar esse ensinamento da vida dele, as orações que ele fez ali. Amém, pastor. E quem quiser saber mais informações, adquirir os livros, qual é a página, qual é o endereço?
Você pode acessar a Letra Falada, que é a editora que cuida dos livros, tá? No Instagram, pode mandar mensagem, o pessoal te atende direto ali. Pode mandar no meu também, que eu encaminho para o pessoal. E os e-books você acessa todas as lojas digitais de livros, desde Amazon, desde Apple, Google e todas as lojas virtuais de e-book. Você está lá, você pode entrar agora lá e baixar um desses livros aí e é importante. Uma outra coisa, né, que eu não falei, Maurício, aqui, por exemplo, eu compro um livro, eu tenho frete, eu tenho tudo, né? Ali no e-book, em vez de comprar um só, eu compro dois. Então, essas coisas Sim, que o sim. e-book, Também tem o isso. e-book ele vai mudar, né? Não tem jeito. Certo. Muito obrigado a todos vocês. Multidão aqui feliz, alegre, motivada, mandando perguntas para o Pastor Digão. Logo, logo, em breve, a gente volta com a segunda live para responder as perguntas que ficaram hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Imagina. Uma honra, estou à disposição. Vamos fazer uma outra live, sim, que esse seu trabalho é maravilhoso e nós podemos falar aqui de livro, que é uma paixão pessoal minha, mais do que fico à vontade aqui. Conta comigo, tá? Que bênção, Pastor Digão. Sigam lá, Pastor Digão nas redes sociais. Obrigado a todos vocês também, galera da Igreja Bola de Neve. Sucesso absoluto. A semana continua e dias melhores virão, viu? Com É isso aí. certeza. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.